Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 25 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 6, versículos 12 ao 14, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos no Sermão da Montanha, estamos no capítulo 7 ainda, do Evangelho segundo Mateus, e Jesus continua os seus ensinamentos, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. A gente precisa ter um discernimento muito grande, diante do trabalho, da missão de evangelização. Né? Somos chamados a anunciar o Evangelho, a anunciar a boa nova da salvação. Mas há aqueles que zombam da fé, há aqueles que escarnecem daquilo que é de Deus, das coisas de Deus, do sagrado. Então é preciso ter muito cuidado para que nós não demos aos cães as coisas santas. Claro, a gente anuncia o Evangelho para os pecadores, para que se convertam, mas a partir do momento que o coração se fecha e se tem uma atitude hostil diante daquilo que está sendo oferecido, que é a graça de Deus, então aquilo que é de Deus não pode ser zombado, escarnecido. Então é preciso ter o discernimento. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir na minha missão de evangelizar? Então tenhamos muito cuidado. A gente não pode, por exemplo, oferecer os sacramentos de qualquer forma. Os sacramentos são para todos. Sim, são para todos. Mas aos que não querem, aos que rejeitam, aos que zombam. Então, discernimento, cuidado, né? Depois, Jesus, ele fala da regra de ouro, né? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Veja, Jesus faz um resumo de toda a lei e os profetas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. O que nós queremos que os outros façam a nós? Queremos que os outros nos respeitem? Respeitemos. Queremos que os outros nos amem? Amemos. Então, façamos o bem, não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos para nós, façamos para os outros. É a regra de ouro. Depois Jesus fala da porta estreita. Da porta estreita e do caminho que leva à perdição ou à salvação, à vida. Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram
por Ele. Veja, para a perdição, o caminho é largo, é fácil de se andar. Veja, você não precisa fazer esforço para se perder, não. Você não precisa fazer esforço para ser condenado. Não. Basta você viver de qualquer jeito. Basta você seguir todas as suas vontades humanas, que muitas vezes são vontades, podemos dizer, contrárias à vontade do próprio Deus, né? E Jesus aqui está falando para os seus discípulos: entrai pela porta estreita. A porta que leva à vida, a porta que leva à salvação é estreita. Interessante porque Jesus, ele diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. São poucos. São poucos os que se dedicam. São poucos os que se doam. São poucos os que se esforçam para entrar no reino dos céus, para terem a vida eterna. São poucos que querem renunciar. São poucos os que querem se sacrificar pelo reino de Deus. Claro, se você pergunta quem quer ir para o céu, todo mundo vai responder eu. Mas veja, a porta é estreita. O que você tem feito? Que esforço, que empenho, que dedicação. Você não se empenha nem rezar. Como entrar pela porta estreita? Veja, muitas vezes a gente não quer nem rezar. A gente não tira nem um momento para estar sós com Deus, para ler, para meditar a palavra de Deus, né? E a gente quer ir para o céu. Não é fácil assim, não. Não se iluda. Se você não rezar, você não vai ser salvo. Você não vai entrar no céu, não. Não. Se você não renunciar, você não vai entrar no céu. Percebe, meu povo? É disso que Jesus está falando. E disse: são poucos os que encontram o caminho. Poucos. Portanto, o que temos feito pelo reino de Deus? Para entrar no reino de Deus? O que temos feito? Você acha que o que você já fez já é o suficiente para ganhar o céu? Coloque na balança agora. Procure analisar. O que eu já fiz e estou fazendo já é o suficiente para eu ganhar a vida eterna? Façamos o exame de consciência, mas também peçamos o Espírito Santo que possa nos ajudar, que possa nos dar perseverança, determinação, desejo do céu, e que Ele nos capacite cada vez mais para abraçarmos tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que permanece para a vida eterna e renunciar àquilo que vai passar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.